Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7:01. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2020. É dia do cantor, dia mundial do rock. É também dia do engenheiro de saneamento. Vivemos o inverno brasileiro. Em São José dos Campos, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E o Instituto Butantan começa a receber hoje a inscrição de voluntários para testar a vacina contra a Covid-19. Serão 9.000 voluntários que começarão a se imunizar na outra segunda-feira, dia 20. Além de ser profissional de saúde e atuar na linha de frente do enfrentamento à pandemia, os participantes não podem ter contraído o novo coronavírus. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. O governo do estado promove sexta atualização do Plano São Paulo e prorroga a quarentena até o dia 30. São José dos Campos continua na fase laranja. Presidente Bolsonaro escolhe pastor Milton Ribeiro para o Ministério da Educação. Prova de vida de aposentados e pensionistas é suspensa até setembro. Desmatamento da Amazônia bate recorde em junho, afirma INPE. Hospital de Retaguarda de São José dos Campos recebe primeiros pacientes. Transpetro abre consulta pública sobre transferência de produtos entre navios no terminal de São Sebastião. Hamilton vence o Grande Prêmio da Estíria e fica a 6 vitórias de igualar Schumacher. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre o secretário de Saúde do Rio de Janeiro que tinha 8.500.000 em casa. Vou falar também sobre as mentiras sobre desmatamento na Amazônia. A questão do Hospital Einstein, que está impedindo a entrada da doutora Nise Yamaguchi. E, por fim, sobre as falsidades que são publicadas para provocar mais mortes no Brasil. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansj.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h04. Repita. 7:04. O governo de São Paulo anunciou na sexta-feira a prorrogação da quarentena obrigatória no estado até o dia 30 de julho e atualizou a situação das regiões no Plano São Paulo de reabertura gradual das atividades econômicas. 9 regiões avançaram para fases mais permissivas e nenhuma retrocedeu. As novas classificações passam a valer a partir de hoje. Mantiveram-se na fase vermelha, mais restrita, em que apenas atividades essenciais estão liberadas, as regiões de Araçatuba, Franca, Ribeirão Preto e Campinas. As cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte vão seguir na fase laranja do mapa de flexibilização do governo de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro escolheu o pastor da Igreja Presbiteriana Milton Ribeiro para assumir o Ministério da Educação, MEC. Ele é ligado à Universidade Mackenzie e tem doutorado em educação registrado no currículo. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Bolsonaro usou seu perfil no Facebook para anunciar a indicação de Milton Ribeiro para a pasta. O presidente afirmou ainda que o pastor é doutor em educação pela USP, mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e graduado em Direito e Teologia. O presidente também ressaltou que Milton Ribeiro é membro da Comissão de Ética da Presidência, mandato que terá de abrir mão para assumir a cadeira no MEC. Milton Ribeiro é pastor reverendo na Igreja Presbiteriana de Santos. Estradas.
Rodovia Presidente Dutra, neste momento, aqui no trecho de São José dos Campos e Jacareí, segue nesta manhã com trânsito normal nos dois sentidos. No trecho de Jacareí, o motorista que acessa a Dutra ali pela Getúlio Vargas, no sentido Rio de Janeiro, infelizmente vai atrasar a viagem por conta do excesso de veículos. A gente já tem lentidão por ali. A chegada a São Paulo a partir de Guarulhos e na chegada a São Paulo propriamente dita, a gente não tem problemas neste momento. Expresso e marginais andam bem. A rodovia Ayrton Senna já tem lentidão no sentido capital. Essa lentidão está começando ali no quilômetro 23, vai até o quilômetro 18 por conta do excesso de veículos na altura de Guarulhos. O corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto vai sem problemas nesta segunda-feira. Já o rodoanel Mário Covas, ali no trecho sul, tem lentidão pela pista interna, no sentido Regis Bittencourt. No sentido litoral sul, pela pista externa, o tráfego está fluindo normalmente. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito normal em ambos os sentidos neste momento. O motorista apenas tem que tomar cuidado aí, ainda tem alguns pontos com neblina neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com pistas liberadas, mas a mesma situação da Oswaldo Cruz, tem pontos ainda com neblina nesse momento. Atenção principalmente aí na chegada a Campos do Jordão. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue com tranquilidade. Trechos de Planalto e Serra fluem normalmente. Atenção apenas no pare e siga nos trechos de Serra, onde são realizadas obras de duplicação da rodovia. Agora 7h07. Repita. 7:07. O recadastramento anual de aposentados, pensionistas e anistiados políticos está suspenso até 30 de setembro para evitar contaminações por Covid-19. O prazo, que acabaria no próximo dia 16, foi prorrogado por causa da pandemia. As visitas técnicas para comprovação de vida, interrompidas desde março, também continuam suspensas. Segundo a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, cerca de 700 mil pessoas serão afetadas pelo adiamento. A instrução normativa esclarece que a suspensão não prejudica o pagamento dos benefícios aos aposentados, pensionistas e anistiados. Realizada todos os anos no mês de aniversário do beneficiado, a comprovação de vida é exigida para a manutenção do pagamento do benefício. A prova de vida exige o comparecimento do segurado ou de algum representante legal ou voluntário à instituição bancária onde saca o benefício. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, anunciou em seu site a detecção pela Fiocruz de um caso humano no Brasil de infecção respiratória causada por uma nova variante do vírus influenza A H1N2. Essa gripe é transmitida de porcos para seres humanos e está entre aquelas consideradas com potencial pandêmico. O caso é de uma mulher do Paraná de 22 anos que se recuperou, porém todos os casos de influenza A H1N2-5 são reportados à OMS. Isso porque esse é um dos vírus respiratórios estritamente monitorados, devido ao potencial de causar pandemia. Caso o influenza sofra alguma mutação e passe a ser transmitido por meio de contato pessoal. Mas não há evidências nesse sentido até agora, segundo a OMS. E o Ministério da Cidadania vai cruzar dados com a Receita para coibir fraudes no auxílio emergencial. O Ministério da Cidadania e a Receita Federal fecharam acordo para ampliar ainda mais o controle do pagamento do auxílio emergencial, benefício que o governo federal criou para trabalhadores informais, desempregados e pessoas de baixa renda, para amenizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. Apesar das regras específicas criadas em lei, pessoas que não tinham direito ao benefício acabaram sendo contempladas. Segundo dados apresentados pela Receita Federal, dos 65 milhões e 400 mil brasileiros beneficiados pelo programa, 0,44% não se encaixavam nos critérios da lei, o que significa um total de aproximadamente 288 mil pessoas. Segundo o secretário da Receita Federal, José Barros Tostes Neto, o acordo firmado entre o Ministério da Cidadania e o Fisco vai ajudar a garantir a correta destinação dos recursos públicos. O Ministério da Cidadania, que está gerenciando o benefício, vai cruzar dados com a Receita a partir da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, com ano base de 2019,
de cada um dos solicitantes do benefício. Lembrando que quem recebeu uma ou mais parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 sem ter direito, deve fazer a devolução. Até o dia 3 de julho, 57.500.000 reais pagos a pessoas que não se enquadravam nos critérios para o recebimento do benefício tinham sido devolvidos. Por meio do site devoluçãoauxilioemergencial.cidadania.gov.br, 64.337 pessoas emitiram guias de recolhimento da União para restituir valores, incluindo cerca de 24 mil militares. Em maio, o Ministério da Defesa admitiu que 73.200 militares tinham recebido indevidamente a primeira parcela do benefício de R$ 600 e estavam obrigados a devolver. Os militares que não fizerem a devolução espontaneamente terão os valores automaticamente descontados dos contra-cheques. Da Rádio 2, Milena Abreu. Em São José dos Campos, os casos de Covid-19 subiram de 4.061 para 4.064 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado no sábado. Foram confirmadas 122 mortes, 2.652 pacientes recuperados e 25 óbitos suspeitos aguardando confirmação. A Prefeitura de Jacareí informou na sexta-feira que chegou a 781 casos confirmados de Covid-19 no município. São 426 homens e 355 mulheres, há 43 óbitos até agora. A Secretaria de Saúde informa que subiu para 548 o número de recuperados da doença. Agora 7 horas, 13 minutos. Repita. 7h13. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7 horas 15 minutos. Repita. 7h15. 2 empresários ligados ao Movimento Brasil Livre, MBL, foram presos na sexta-feira em São Paulo em uma investigação de um esquema milionário de lavagem de dinheiro, segundo o Ministério Público. O grupo nega relação com eles. A operação foi realizada em parceria com a Polícia Civil e a Receita Federal. De acordo com o MP, os presos Alexander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, conhecido como Luciano Ayan, são investigados por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. O órgão afirma que a família Ferreira dos Santos, criadora do MBL, deve cerca de 400 milhões de reais em impostos federais. A sede do movimento na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, foi alvo de buscas. No entanto, o Ministério Público não esclarece a relação da suposta lavagem de dinheiro praticada pelos presos com a dívida do criador do movimento. Em nota, o MBL afirmou que Alexander e Carlos Augusto nunca foram membros do movimento e diz que as atividades empresariais e familiares dos fundadores do MBL são anteriores ao próprio movimento e não possuem qualquer vinculação. O ex-deputado federal Nelson Mueller, primeiro condenado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, na Operação Lava Jato, morreu aos 77 anos na manhã de ontem. Ele estava internado após testar positivo para a Covid-19. A morte foi confirmada pelo advogado do ex-deputado e pela direção da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, onde ele cumpria pena de 13 anos e 9 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Mueller estava internado em um hospital particular desde a última terça-feira, com riscos por ser cardiopata, diabético, hipertenso e renal crônico. O corpo deve ser cremado. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, investigam uma suspeita de adulteração de gasolina de avião distribuída no Brasil. O combustível pode ter causado danos e corrosões em tanques de combustível e em peças de pequenas aeronaves, além de vazamentos. Atualmente, cerca de 12 mil aviões usam este combustível para voos de táxi aéreo, particulares ou de instrução,
Por causa do combustível adulterado, muitos pilotos estão se negando a levantar voo. Os relatos sobre o possível combustível adulterado foram feitos no início da semana passada por pilotos de diversos estados, como Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás. Fiscais da ANP estiveram no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, na semana passada e coletaram amostras para testes em laboratório. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira, o dia será de predomínio de sol em toda a região. A umidade relativa do ar ficará baixa, principalmente no período da tarde. As temperaturas estarão elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 28 graus. Neste momento, temos 20 graus. 7h18. Repita. 7h18. O desmatamento na Amazônia em junho quebrou mais um recorde na série histórica do mês e chegou a 1.034 quilômetros quadrados devastados, segundo números do Sistema DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O índice é 10,6% maior do que o registrado no mesmo período em 2019. A área é um pouco menor do que a cidade do Rio de Janeiro. Segundo o DETER, que compila alertas diários de desmatamento por meio de imagens de satélite, a derrubada da floresta também cresceu 25% de janeiro a junho em relação ao mesmo intervalo no ano passado, quando houve forte consternação internacional pela mitigação do desmatamento ilegal no bioma. Ao todo, uma área de 3.069 quilômetros quadrados foi desmatada nos últimos 6 meses. A alta de junho deste ano coincide com a pressão sofrida pelo governo federal por investidores estrangeiros que ameaçam retaliar o país caso os índices de desmatamento não sejam reduzidos. O programa emergencial Ilhabela Unida pela Geração de Renda vai entregar o cartão alimentação para os empresários da cidade a partir de quarta-feira. A entrega dos primeiros cartões será realizada na sede da Associação Comercial e Empresarial de Ilhabela. Os empresários que fizeram o cadastro no sistema Procad para obter a carta de situação fiscal dentro do prazo que terminava em 26 de junho e que ainda não fizeram a inscrição final podem concluir até amanhã. Após a finalização da compra das cestas básicas, será divulgada a lista das empresas contempladas e orientações para retirada. O programa foi criado pela Prefeitura para destinar recursos às empresas da cidade e combater o aumento do desemprego. Serão concedidos mensalmente um salário mínimo por beneficiário empresário. E uma cesta básica por colaborador registrado nas microempresas ou empresa de pequeno porte, desonerando a empresa. Estados e municípios não terão representantes da rede pública no Conselho Nacional de Educação. Novo Conselho Nacional de Educação, nomeado pelo presidente Bolsonaro, não tem representantes das secretarias estaduais e municipais de educação. A nomeação dos 11 integrantes do órgão do Ministério, responsável pela formulação de políticas públicas de educação, foi publicada no Diário Oficial com data de 10 de julho. A nova composição foi repudiada pelo Conselho de Secretários Estaduais de Educação, o CONSED, e pela União Nacional dos Dirigentes Municipais, a UDIME, que ficaram fora do grupo. São representantes de 27 redes estaduais e mais de 5.500 redes municipais de ensino, que não terão voz nos direcionamentos da política educacional. Em nota, as entidades destacaram que o Conselho Nacional teria respeitabilidade e legitimidade com a participação dos gestores públicos, responsáveis por mais de 80% das matrículas de educação básica do país, no universo de 40 milhões de estudantes. Mais da metade dos integrantes, além dos 2 representantes do MEC, foram indicados pelo ex-ministro Abraham Weintraub. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Os vereadores de São José dos Campos aprovaram 18 projetos de lei na semana passada. Outras 17 novas propostas foram lidas e distribuídas às comissões temáticas para análise. Entre os aprovados está o projeto apresentado pela Prefeitura que suspende os prazos de validade dos concursos públicos já homologados, de 23 de março até o término da vigência do decreto que reconheceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus. Os prazos suspensos voltam a correr a partir do término do período de calamidade pública. Uma emenda da mesa diretora da Câmara estendeu a regra ao Legislativo. A
Agora 7h22. Repita. 7h22. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h25. Repita. 7h25. Um encontro de motociclistas ontem em São Francisco Xavier gerou reclamações de moradores por causa da aglomeração nas ruas do distrito. Segundo quem vive no local, o encontro teria reunido cerca de 100 pessoas em mais de 50 motos. Moradores relataram que o distrito tem recebido turistas nos últimos finais de semana, mesmo com as orientações do isolamento social. O número de visitantes neste fim de semana teria superado o dos fins de semana anteriores. A Prefeitura de São José dos Campos informou que recebeu as reclamações dos moradores e está apurando as denúncias para tomar providências. Os trabalhadores da iniciativa privada que tem Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e que fazem aniversário em março terão valor de até R$ 1.045 referente ao FGTS emergencial. O valor será acreditado hoje em contas poupanças sociais digitais abertas pela Caixa Econômica Federal. A nova modalidade de saque do FGTS, liberada pela Caixa Econômica Federal, que pretende beneficiar cerca de 60 bilhões de brasileiros, terá duas etapas. Depósitos em conta, que são automáticos, e os saques. A primeira delas começa nesta segunda para os trabalhadores nascidos em março. O calendário de depósito nas contas digitais seguirá até 21 de setembro, quando serão contemplados os nascidos em dezembro. O valor é limitado a R$ 1.045 e o calendário está à disposição no site da Caixa. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, registrou ontem um recorde de casos globais da Covid-19. Em 24 horas, foram 230.370 notificações. Os maiores aumentos foram registrados por Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul, de acordo com o relatório diário da organização. O recorde anterior da OMS para novos casos foi de 228.102 registrados na última sexta-feira. As mortes permanecem estáveis em cerca de 5.000 por dia. Os casos globais da doença, segundo a OMS, passam de 12 milhões e meio. Ontem, a doença já matou mais de 560 mil pessoas em 7 meses. Após 4 semanas consecutivas de alta, o desemprego diante da pandemia teve a sua primeira queda. É o que aponta o levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com o IBGE, 11.753.000 pessoas estavam desempregadas na terceira semana de junho, 100 mil a menos que na semana anterior. Na comparação com a primeira semana de maio, no entanto, houve uma alta de aproximadamente 2 milhões de desempregados no país. O levantamento foi feito entre os dias 14 e 20 de junho por meio da PNAD Covid-19, versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada com apoio do Ministério da Saúde, para identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho e para quantificar as pessoas com sintomas. Apesar de também avaliar o mercado de trabalho, a PNAD Covid-19 não é comparável aos dados da PNAD contínua, que é usado como indicador oficial do desemprego no país, devido às características metodológicas que são distintas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que suspende até dezembro o pagamento de parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil FIES para aqueles que estavam em dia com as prestações até 20 de março de 2020 ou com parcelas em atraso há, no máximo, 180 dias. O saldo referente ao período coberto pela lei será diluído nas parcelas restantes do contrato, sem cobrança de juros ou multas. Para solicitar a suspensão, o estudante deverá manifestar interesse ao banco responsável por seu financiamento. A decisão foi publicada na sexta-feira. O texto também propõe aos beneficiários em fase de utilização, carência ou amortização opções de refinanciamento e dedução de impostos. Caso queiram quitar valor integral devido até 31 de dezembro de 2020, haverá redução de 100% dos encargos moratórios. Em maio, o Ministério da Educação anunciou a suspensão do pagamento de 2 a 4 parcelas do FIES. No entanto, a medida era válida apenas para
para os estudantes que estavam em dia com as parcelas até 20 de março. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,01, com queda de 0,25%. Nos Estados Unidos, as ações de Wall Street subiram na sexta-feira, com o Nasdaq subindo para mais um recorde, já que o progresso em uma vacina contra o coronavírus compensou as preocupações sobre o aumento dos casos nos Estados Unidos. O Nasdaq Composite fechou em alta de 0,7%, alcançando o sexto recorde em 7 sessões. O Dow Jones Industrial também subiu 1,4%. No Brasil, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, terminou o pregão de sexta-feira em alta de 0,88%. Dólar comercial emendou a terceira queda consecutiva e fechou com desvalorização de 0,37%, cotado a R$ 5,32 na venda. 7h30. Repita. 7h30. E vamos à boa notícia do dia. Veneza testou com sucesso na sexta-feira um novo sistema de diques móveis para proteger a cidade de inundações, que deverá estar totalmente operacional no fim de 2021. Durante o teste geral, foram levantadas as 78 comportas que deverão proteger a cidade das marés altas. O sistema de impermeabilização de Veneza tem o objetivo de proteger o patrimônio artístico da cidade e custou cerca de 7 bilhões de euros. Obra ambiciosa de engenharia, o sistema fechará a entrada do mar e evitará as inundações na cidade, formada por 118 ilhas. A barreira pode ser levantada em 30 minutos e desaparecer totalmente sob a água quando não estiver ativada. Uma estrutura única no mundo. Construído em 35 dias, o Hospital de Retaguarda, na Vila Industrial, em São José dos Campos, recebeu na sexta-feira os primeiros pacientes. O novo hospital para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e futuro pronto-socorro do Hospital Municipal será gerenciado pela SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Neste primeiro momento, o Hospital de Retaguarda ficará com toda a parte do atendimento infantil para crianças menores de 14 anos. Com isso, foram criados mais 46 leitos de Covid-19 na rede pública municipal, que passou a ter 160 exclusivamente para pacientes em tratamento da doença. Posteriormente, o espaço se tornará o pronto-socorro do Hospital Municipal. O governador João Dória garantiu que o Grande Prêmio do Brasil, que é realizado no Autódromo de Interlagos em novembro, está garantido neste ano. O anúncio feito na sexta-feira ocorreu após rumores de que a Fórmula 1 não teria nenhuma corrida nas Américas em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo o governador, existe um contrato e ele tem que ser cumprido de parte a parte, havendo condições sanitárias para a realização da corrida. No calendário oficial da Fórmula 1, a corrida de São Paulo aconteceria em 15 de novembro de 2020. No entanto, por conta da pandemia, todo o calendário foi reavaliado e até agora apenas 10 etapas foram confirmadas. A prova de Interlagos não está entre elas. O calendário de provas da competição está sendo divulgado aos poucos, de acordo com a evolução da doença pelo mundo. Inseticida natural criado pela UNFIP é eficaz contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba criaram um inseticida capaz de matar o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor dos vírus da dengue, da zika e da chikungunya. De acordo com informações divulgadas pela universidade, o estudo foi desenvolvido em parceria com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A base do inseticida é agave, uma planta também conhecida como sisal. A eficácia do inseticida já é comprovada. Ele mata o mosquito em qualquer fase da vida, desde o ovo até a fase adulta. Entre os benefícios do composto estão o baixo custo, a ação rápida e o fato de não ser tóxico para outros animais. Agora, os pesquisadores buscam por empresas que queiram produzir esse inseticida em escala comercial. Além de ser importante no combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a produção do inseticida ajudaria os produtores de sisal,
uma cultura que perdeu relevância nos últimos anos, já que a fibra de sisal, que é muito utilizada na indústria, está sendo cada vez mais substituída por fibra sintética. Ainda assim, a cultura envolve um contingente com aproximadamente 500 mil postos de trabalho no Brasil, desde o cultivo no campo ao beneficiamento na indústria. Os principais produtores são os estados da Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h34. Repita. 7h34. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h37. Repita. 7h37. O Conselho da Conmebol aprovou a volta da Libertadores no meio da semana do dia 16 de setembro, que é uma quarta-feira. A final da competição será em janeiro de 2021. A retomada da Sul-Americana, por sua vez, será na semana de 27 de outubro. A decisão também será em janeiro de 2021. Em uma conversa na sexta-feira, os dirigentes da Conmebol não discutiram se o Maracanã está mantido ou não para a final única da atual edição do torneio. Por hora, o planejamento a respeito da sede continuou o mesmo. As eliminatórias da Copa do Mundo do Catar também foram alteradas para outubro. Com isso, a Conmebol usará datas de janeiro de 2022 para compensar os jogos que seriam inicialmente em 3 de setembro. Desta forma, a estreia da seleção brasileira contra a Bolívia fica adiada mais uma vez, por mais que a FIFA já tivesse anunciado os jogos do continente sul-americano em setembro. A confirmação da volta da Libertadores amplia o cenário para os clubes brasileiros sobre o futuro. A Série A do Brasileirão começará em 9 de agosto. Lewis Hamilton deu ontem mais um passo para alcançar o recorde de vitórias de Michael Schumacher na Fórmula 1. Com atuação impecável, o inglês venceu praticamente de ponta a ponta o GP da Estíria no circuito austríaco de Spielberg. Chegou a 85 triunfos na categoria e ficou a apenas 6 de igualar a histórica marca do alemão. Valtteri Bottas passou Max Verstappen no fim da prova para terminar em segundo e manter a liderança do campeonato com 43 pontos contra 37 de Hamilton. Já o holandês da RBR completou o pódio na terceira posição e seu companheiro de equipe, Alex Albon, fechou em quarto. Já o destaque negativo ficou com a Ferrari. Ainda na primeira volta, Charles Leclerc errou e atingiu o companheiro de equipe, Sebastian Vettel. Os dois abandonaram a prova. A temporada 2020 segue no próximo fim de semana com o GP da Hungria no circuito de Hungaroring. A Transpetro abriu consulta pública até 25 de julho para o processo de operação transbordo atracado a contrabordo realizado no terminal aquaviário de São Sebastião, Tebar. A ideia é divulgar para a população o trabalho de transferência de produtos diretamente de um navio supridor para outro navio aliviador, realizada de acordo com regulamentos e convenções internacionais. As informações estão disponíveis no site da empresa, onde a população poderá conhecer melhor os procedimentos, dar sugestões e fazer questionamentos ou comentários. Operado pela Transpetro, o Tebar é o maior terminal aquaviário da América Latina e abastece cerca de 60 milhões de brasileiros por meio de 4 refinarias do estado de São Paulo: Paulínia, Replan, Vale do Paraíba, Revap, Capuava, Recap e Presidente Bernardes. O petróleo é transferido às refinarias pelos oleodutos São Sebastião, Guararema e Santos, São Sebastião. Os derivados entram e saem do terminal pelo oleoduto Guararema Paulínia. Outra forma de movimentação é o envio dos derivados por navios para outros portos nacionais ou para exportação. A Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Jacareí, está divulgando os cursos do Via Rápida, um projeto com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado para formação em tecnologia. Quem conclui os cursos online em tecnologia do Via Rápida pode continuar seus estudos e buscar oportunidades de trabalho no setor. Para fazer o curso é necessário acessar o site cursosviarapida.sp.gov.br, escolher uma das 4 trilhas
trilhas formativas disponíveis e aprofundar os estudos em ciência de dados. As trilhas formativas são oferecidas pelo governo do estado de São Paulo em parceria com instituições reconhecidas no mercado. E uma caminhonete atropelou 5 pessoas na rodovia Amador Bueno da Veiga, em Pindamonhangaba, no último sábado. Uma das vítimas era um motociclista que, após uma colisão, caiu e estava sendo socorrido por 4 pessoas quando uma caminhonete em alta velocidade atropelou todos eles. O motorista foi preso e encaminhado para Taubaté. O acidente ocorreu no trecho da rodovia próximo a um shopping. O motoqueiro estaria na contramão quando atingiu um veículo e foi arremessado. Ao ver o acidente, o motorista de um carro e outros passageiros que estavam com ele pararam para prestar socorro à vítima. Um dos motoristas parou o carro alguns metros antes do ponto da colisão e sinalizava a pista quando a caminhonete em alta velocidade avançou o sinal e atropelou todos eles. O motociclista, de 55 anos, ficou em estado gravíssimo e foi socorrido para o pronto-socorro de Pindamonhangaba pelo SAMU. As outras vítimas foram socorridas para o pronto-socorro municipal, duas delas com lesões graves e fraturas e outras 2 com ferimentos leves. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis em São José dos Campos, nesta segunda-feira, estarão atuando na Rua Água Marinha, no Jardim São José, na Avenida Anchieta, na Vila Diana, também na Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova, e ainda na Rua José Cobra, no Parque Industrial. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito tranquilo nesta manhã, está um pouco mais intenso a partir de Guarulhos, mas não tem pontos de lentidão neste momento. O motorista faz uma viagem até que tranquila aí pela rodovia Presidente Dutra nesta manhã de segunda-feira. Já a rodovia Ailton Senna continua com trânsito lento no sentido capital, ali na altura de Guarulhos. A lentidão agora está indo do quilômetro 23 até o quilômetro 20 e neste ponto aí por conta do excesso de veículos neste momento. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto segue sem problemas nesta manhã. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem neste momento com situação bastante semelhante. O tráfego é normal em ambos os sentidos, motorista não tem problemas nesse quesito, mas ainda tem alguns pequenos trechos com neblina, embora o sol já vai aparecendo, vai tomando conta aí tanto da Oswaldo Cruz quanto da rodovia dos Tamoios. Na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, pistas liberadas e sol em praticamente toda a extensão. Motorista faz uma viagem bastante tranquila. 7h44. Repita. 7h44. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h46. Repita. 7h46. Um incêndio destruiu aproximadamente 1.500 testes para Covid-19 na madrugada de sábado em Botucatu. Segundo a prefeitura, eles estavam guardados no almoxarifado da Secretaria de Saúde. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros informou que o fogo começou em um vagão de madeira abandonado da linha férrea que fica nos fundos do prédio, mas que estava próximo ao muro. As chamas se espalharam, atingindo as salas do prédio da Secretaria, onde estavam os testes. A Polícia Científica esteve no local para apurar as causas do incêndio. A Unicamp divulgou as novas datas das provas do vestibular de 2021. A primeira fase acontece entre os dias 6 e 7 de janeiro e a segunda nos dias 7 e 8 de fevereiro. Pela primeira vez, o vestibular da universidade será aplicado em dia de semana, entre uma quarta e quinta-feira. As datas foram mudadas em decorrências da pandemia. No início de junho, a Unicamp anunciou que as provas da primeira fase seriam divididas em 2 dias, de acordo com a área do curso escolhido pelos candidatos. Assim, os candidatos aos cursos de Ciências Humanas, Artes, Exatas e Tecnológicas farão a prova no primeiro dia e aqueles que optarem por cursos de Ciências Biológicas ou de Saúde fazem a prova no dia seguinte. O
Flamengo venceu o Fluminense por 2-1 ontem no Maracanã e abriu vantagem na grande decisão do Campeonato Carioca. Como o regulamento não beneficia nenhum dos clubes, o rubro-negro poderá até mesmo empatar na próxima quarta-feira para ficar com o título estadual. Pedro e Michael marcaram para o time de Jorge Jesus e Evanilson descontou para o tricolor. A finalíssima será na próxima quarta-feira, às 9h no Maracanã. 7h48. Repita. 7h48. Vamos agora à participação dos nossos ouvintes aqui do Jornal da Manhã, através do nosso WhatsApp, que é o 12997077791. Temos a participação aqui do Luiz, é nosso ouvinte de São José dos Campos, é morador do Jardim Paulista, e ele estava contando pra gente que na rua Samuel Warner, agora eu fiquei na dúvida se é Warner ou se é Warner. Acho que é Warner. Acho que é Warner, Samuel né? Warner. Fica mais bonitinho. Samuel Warner. Se não for isso, por gentileza, fiquem à vontade para nos corrigir. Ou Warner. É, boa pergunta. Bom, enfim, na rua Samuel Warner ou Warner, cruzamento com a Genésia Berardinelli Tarantino, mais conhecida também como Genésia B. Tarantino, né? Tem um semáforo, o Luiz disse pra gente que tá complicando muito o trânsito, principalmente no horário de pico, no sentido bairro. O Luiz estava contando que o semáforo demora 1 minuto e 30 para abrir e fecha em 15 segundos, ou seja, passam no máximo 4 carros por vez. E aí, claro, sempre tem os apressadinhos, os imprudentes, muitos motoristas, naquela ansiedade de passar, acabam avançando o sinal vermelho. E aí o Luiz até fez uma observação aqui, ele disse que acredita que uma regulagem acertaria tudo, resolveria o problema. E aí o Luiz tem razão, né? Porque ele até cronometrou o tempo dos semáforos, e 15 segundos com o semáforo aberto é pouco tempo demais, né? Eloy, eu não sei se é exatamente nesse ponto, mas se não for também tem um ponto complicado ali, é que eu não sei exatamente se é nesse. É que é um ponto que são vários cruzamentos, o que vai para a rodoviária nova, que a gente fala, e também o pessoal que segue para a Vila Industrial, e quem vai pro próximo ali da Deputado Benedito Matarazzo. Do então shopping ali, né? né? Exato, então é um cruzamento, se for nesse ponto que ele está falando, que o Luiz está falando, eu não sei se é, mas realmente é muito complicado, já passei algumas vezes por ali, e você não consegue, e daí se você atravessa o sinal, fecha, daí você fica no meio de tudo, daquela confusão fica toda. Travado ali no meio do cruzamento. É bem complicado mesmo, se Bom, for então, esse ponto. então, se não for, existe esse outro mais também. Se não for, mais região. um, né? Na verdade, eu acho que a observação do Luiz trouxe à tona uma situação que é simples assim. Tem um problema que precisa ser resolvido. Sim, Ponto sim. final. Não adianta ficar protelando, ficar adiando, que o problema só permanece lá, né? E, por exemplo, ali muitos ônibus, né, eles têm acesso à rodoviária nova. E daí se o ônibus passa, ele é grande, Sim, ele aí ocupa o lugar atrapalha de quem está vindo atrás. 3 Nossa, carros, é né? realmente muito confuso. Além do que o ônibus é mais lento também para fazer essa travessia, uma curva, né? Exato e tal. Bom, resumo da ópera, precisa ser verificado esse ponto ali, porque a situação é crítica. E como o Luiz observou, antes que aconteça um acidente, né, que nem aquela história, o pessoal bota a tranca depois que o ladrão roubou a casa, né? Então, antes que aconteça um acidente, a gente pede a gentileza de uma verificação no local. Aliás, tem uma outra situação aqui bastante complicada também. O Henrique é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele fala aqui sobre as condições do asfalto no bairro Turvo, na zona norte da cidade. No local, ele diz que passam vários moradores, passam ônibus, carros, inclusive, acabam tendo que invadir o sentido contrário da pista para conseguir passar. O Henrique conta que eles usam a estrada todos os dias para poder ir para o trabalho. A estrada tem um fluxo de caminhões grande, tem ônibus circular, tem veículos. Ele mandou para a gente várias fotos, mandou alguns vídeos também. E a situação é bastante complicada. É uma estrada rural, é uma estrada sem acostamento. Sim. É pista simples, né? Uma vai, uma vem. E realmente, nesses pontos aqui que o Henrique estava comentando com a gente, ele mostrou no vídeo, tem umas crateras, não tem como você passar por ali. Aí o motorista é obrigado a desviar para a pista contramão, vamos dizer assim, para conseguir passar, né? A situação tá bastante complicada mesmo, o Henrique tem razão, e a gente pode aproveitar agora esse momento que o tempo tá mais seco, para o pessoal ir lá e dar uma verificada e ver o que pode ser feito, o que pode ser, pelo menos para minimizar o problema, a situação dos moradores. Como né? ele fala e mostra, né, é uma estrada de bastante fluxo, então Sim. fica difícil, você vai desviar de um buraco ali e acaba dando de frente com um outro carro. Você pega de um uma curva, acidente, né? isso, exatamente, pega uma curva, por exemplo, que você não
tem visualização, é muito complicado. Então tá aí a reclamação do Henrique, a gente também já está encaminhando para os órgãos responsáveis. Giovana, só aproveitando aqui, na verdade não é uma reclamação, mas é uma observação de alguns moradores do Urbanova, principalmente moradores ali da Avenida Xixima Rifume. Ontem, mais uma vez, uma aglomeração enorme de pessoas no final da avenida, ali bem depois da Univap, né? Tem, inclusive a prefeitura já foi lá, colocou umas manilhas, porque ali era uma rua sem saída, aonde o pessoal parava os carros ali e fazia uma verdadeira festa. Ontem foi pior, né? Porque com as manilhas, o pessoal começou a parar na avenida, travou o trânsito, muitos carros, muitas pessoas, e os moradores do Urbanova mais uma vez pedem a atenção da prefeitura em relação a essa situação aí. Com certeza, vamos encaminhar esse pedido também para a prefeitura, perturbação do sossego e, além disso, a aglomeração. Exatamente. Né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, mande a sua informação, a sua reclamação para a gente, através do nosso WhatsApp, é o 12997077791, repetindo, 12997077791. 7h54. Repita. 7h54. Brasília chamando, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. Vejam só, o ex-secretário de Educação do governador Witzel, do Rio de Janeiro, que estava no governo do dia 1º de janeiro do ano passado, né, desde o início do governo Witzel até dia 17 de maio, ele ficou 1 ano, 4 meses e 17 dias, o Ministério Público encontrou na casa dele o equivalente a 8,5 milhões de reais. É o tipo de sujeito, é mais um que não acredita em banco. Ele prefere guardar o dinheiro em casa, mesmo no Rio de Janeiro, onde corre o risco de assalto, né? E, em dinheiro nacional, em reais, 7 milhões. E 1,5 milhão em euros, libras e dólares. Vejam só. O Ministério Público e a Polícia Federal foram lá porque, por causa de dinheiro do Covidão, né, de hospitais de campanha, gente ganhando dinheiro, que vergonha. Isso devia ser crime hediondo, nunca mais sair da cadeia, ganhando dinheiro às custas de uma tragédia como essa. Né? É absoluta ausência de caráter. E essa pessoa foi escolhida pelo governador Wilson Witzel desde o primeiro dia de governo para ser o seu secretário de saúde. Chama-se Edmar Santos. Outra questão, o Le Monde diz que nos últimos 11 anos nunca teve tanto desmatamento na Amazônia. Os investidores disseram aí, grandes fundos, dizendo que não vão investir no Brasil se continuar queimada na Amazônia. Ok, vamos ver os números do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, comparando ano passado e este ano, de 1º de janeiro a 11 de julho agora. No ano passado, 11.373 pontos de calor os satélites registraram na Amazônia. Neste ano, 8.766 pontos de calor, menos 22%. Onde está a verdade? Onde está a mentira? No país inteiro, houve mais ou menos igualdade entre os pontos de calor. No ano passado, 27.780, neste ano, 27.966. São números do INPE, colhidos pelo pesquisador da Embrapa, doutor em ecologia, Evaristo de Miranda. E tem casos, como aconteceu nesse fim de semana, em que não é o proprietário que põe fogo, é o criminoso que põe fogo. Né? Por exemplo, lá no Xingu, nas terras dos Roqueto e dos Schlatter, né? Uma queimada que queimou totalmente 1.000 hectares de milho. Imagina os proprietários botando fogo no seu próprio milho. Né? Então, também acontece isso, o crime, de alguma forma, de alguém que quer sabotar o agro.
Bom, queria falar também sobre o novo ministro da Educação, né? Um doutor em educação, Milton Ribeiro. Ele foi dirigente do Mackenzie, né? Portanto, ele tem experiência no ensino desde o básico, desde o pré até o ensino superior, né? Décadas de experiência. Vai assumir agora o Ministério da Educação. E, por fim, queria registrar algumas questões ligadas à pandemia, né? Em Brasília está se organizando um movimento entre serviços, indústria, comércio e médicos para sacudir um pouco a opinião pública que está envenenada por notícias falsas. No Rio Grande do Sul também está se pensando nisso, né? Porque é preciso reagir a essa destruição, parece que coordenada, de pessoas físicas e jurídicas. Destruir o país é o que importa, né? Vem censura, mentira, perseguição, como aconteceu com a doutora Nise Yamaguchi lá no Einstein, né? Eu não acredito que o Einstein não vá voltar atrás, né? Eu confio muito nesse hospital que cometeu um engano feio, né? Eu conheço Israel também, cobri guerra por lá. Os israelenses são o oposto, né? São de liberdade de pesquisa, liberdade de experimento, por isso ganham tantos prêmios Nobel, né? A primeira missão da medicina é prevenir, é o que a doutora Nise está fazendo, com base em evidências do dia a dia, como milhares de médicos brasileiros constatam, né? Do tratamento preventivo pela ivermectina, o tratamento curativo aos primeiros sintomas, antes mesmo da confirmação por parte da hidroxicloroquina. Diz o Hospital Einstein que não tem a ver com isso, foi que ela fez uma citação do Holocausto, etc. Só que o movimento sionista brasileiro fez uma carta de apoio a ela, né? Então essa questão aí está na hora de o hospital deixar baixar a poeira e perceber que cometeu um engano e uma injustiça com uma pessoa que está cumprindo o seu juramento, que é de salvar vidas com os instrumentos que tem à mão. É uma falsidade dizer que nós somos subordinados à OMS lá de Genebra, né? Nós estamos numa guerra e temos que trabalhar com o que temos à mão. E está dando resultado com o que temos à mão. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 13 de julho de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.